Olá pessoal, sou Diogo Barros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Manual do Corpo Humano. Hoje eu vou fazer um vídeo fazendo uma relação entre um neurofuncionamento, entre um problema e entre um tratamento psicofarmacológico. O objetivo hoje é discutir com vocês a psicofarmacologia dos fármacos antipsicóticos. Vamos entender como acontece o surgimento da psicose, como a terapêutica farmacológica ela pode ser empregada na busca de reduzir ou de abster o indivíduo dos sintomas do problema do transtorno. Me acompanhe. A você que não é inscrito aqui no canal, peço que se inscreva, que deixe seu like, que compartilhe esse vídeo para que dessa forma o meu sistema de recompensa seja ativado também e que eu consiga, ser motivado a trazer mais conteúdos aqui para vocês que relacionam-se ao funcionamento do corpo humano. No conteúdo de hoje eu quero fazer uma relação entre fármacos e entre funcionamento neural. Sou Diogo Barros, professor das disciplinas de Anatomia, Fisiologia e Psicofarmacologia, já há mais de 10 anos e trago aqui conteúdos interessantes sobre o funcionamento do corpo humano no canal Manual do Corpo Humano. Então, vamos discutir como acontece o processo neuromodificado para o surgimento de uma psicose. Então, nós vamos compreender juntos como esse mecanismo acontece. Para isso, eu quero trazer vocês aqui para uma apresentação onde é mostrado o seguinte. Dentro do processo da etiopatogênese da esquizofrenia ou da psicose, nós temos algumas possibilidades, tá? Que explicam tal problema. Quando nós trabalhamos na ideia de que a psicose ela pode ser gerada por uma disfunção excitatória, é fato, isso é verdade. A alucinação, os sintomas positivos, eles são gerados como produto final de uma excitação exagerada. E aí, antes da gente entender esse produto final, essa excitação exagerada, nós vamos compreender como é esse arranjo neural de um indivíduo com funcionamento típico esperado. Quando nós estudamos os neurônios, os neurotransmissores e os processos de sinapse, nós entendemos o seguinte, vamos lá de forma muito simples. Um neurônio pré-sináptico, ou seja, que está anterior à sinapse, ele, quando comunica-se com o neurônio pós-sináptico, tá? Ele será responsável em uma sinapse química por liberar uma substância química produzida por ele chamado neurotransmissor. Isso quer dizer que o neurotransmissor nada mais é do que uma substância química produzida e liberada pelo neurônio pré-sináptico que tem a responsabilidade de sinalizar ao outro neurônio, que seria o neurônio pós-sináptico. Esse é um exemplo típico de componentes da sinapse química. Então, no nosso sistema nervoso, nós temos diversos neurônios com diversas características diferentes, inclusive com responsabilidades diferentes de produzir neurotransmissores também diferentes. Uma das hipóteses que mais justifica o surgimento das psicoses seria através de um neurofuncionamento, tá? No caso, disfuncional dopaminérgico. Olha só, uma das teorias que sustenta, inclusive, que trouxeram ali no começo do tratamento com antipsicóticos de primeira geração, uma resolução, entre aspas, de um quadro tão preocupante que eram as psicoses. Então, os cientistas encontraram que os neurônios capazes de liberar dopamina em determinadas áreas estariam com funcionamento desregulado. Então, a dopamina ela teria um papel importantíssimo no processo de surgimento da psicose. E aí, quando eu adianto aqui, eu consigo ver algumas vias dopaminérgicas super interessantes,
que nós conseguimos discuti-las. Dentro da análise dessas vias dopaminérgicas aqui, que são locais no nosso sistema nervoso, que nós nascemos com essas vias já pré-definidas e que podem ser modificadas de acordo com as experiências, comportamentos, substâncias químicas diversas que nós vamos nos expondo ao longo da vida. Então, as vias dopaminérgicas que eu consigo mostrar para vocês, inclusive nessa imagem, são 4. São 4 vias, ou seja, são 4 locais em que nós temos arranjos de receptores dopaminérgicos. Mas, gente, o que é a dopamina? De onde vem essa dopamina? A dopamina é um neurotransmissor sintetizado pelo neurônio pré-sináptico, que ela acaba influenciando receptores pós-sinápticos de 2 formas, ou 2 tipos de receptores. A dopamina ela é capaz de se relacionar com receptores inibitórios e com receptores excitatórios. De uma forma muito simples, e aí eu trago de forma simplória também para os meus alunos, né, da graduação e da pós-graduação, e aqui eu compartilho com vocês também, de forma muito simples, nós podemos fazer uma comparação desses receptores de dopamina com os dedos de nossas mãos. Então, as pessoas que possuem 5 dedos na mão, vai ficar mais fácil da gente fazer isso. Então, nessa mão aqui minha, que vocês conseguem ver que tem 5 dedos, nós temos, e aí, de acordo com os conceitos anatômicos, nós temos o primeiro dedo, nós temos o segundo dedo, o terceiro, o quarto e o quinto dedo, que também são nomeados de polegar, indicador, médio, anelar e mínimo. Mas muito mais correto ou muito mais excitado como primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Tá bom? Então o que é que acontece? Os receptores de dopamina também são em números de 5. Nós temos 5 receptores de dopamina. Receptor D1, D2, D3, D4 e D5. Então eu possuo 5 receptores de dopamina. Cada receptor de dopamina tem um nome diferente, que é justamente D1, D2, D3, D4 e D5. Então fica mais fácil você fazer essa analogia com a tua mão, né? Volto a dizer, para os indivíduos que têm os 5 dedos, porque D de dedo começa com D, né? A palavra dedo começa com D. Então, primeiro dedo, D1, D2, D3, D4 e D5. A gente consegue fazer essa comparação. Da mesma forma, nós conseguimos entender o seguinte, que os receptores dopaminérgicos, eles acabam formando grupos, tá? Então nós temos o grupo de receptores de dopamina chamado grupo do D1 e nós temos outro grupo chamado grupo do D2. O que seriam esses grupos? Os grupos dopaminérgicos D1 são grupos de receptores excitatórios. Então isso quer dizer que todos os receptores de dopamina que estiverem dentro desse grupo D1, eles terão ali uma responsabilidade de gerar um potencial de ação, uma despolarização, eles farão excitação. Todos os receptores de dopamina que estiverem no grupo D2, eles farão então uma inibição, um processo inibitório acontecerá. Então isso quer dizer que, se eu voltar aqui para o exemplo da minha mão, para ficar fácil você entender quais são os receptores que fazem parte desse grupo D1, eu vou pegar o primeiro dedo, D1, e vou pegar o último dedo, ou seja, as duas extremidades, D1 e D2, D1 e D5. Esses dedos, D1 e D5, vão formar o grupo de receptores chamado D1. Então, o grupo do D1 está quem? Nas extremidades, D1 e D5. O grupo do D2 está quem? D2, D3 e D4, foi quem sobraram. Então, da minha mão eu pego as duas extremidades, o primeiro e o último dedo, formam um grupo D1. Então, o grupo D1 tem receptores D1 e D5. Já o grupo D2 tem receptores D2, D3 e D4. O grupo de receptores D2 é um grupo de receptores inibitórios, enquanto o grupo D1 é um grupo de receptores excitatórios. Olha que interessante. Então, eu acabei de compreender de forma muito prática, de forma muito didática, como os receptores de dopamina eles são organizados no nosso sistema nervoso.
Pelo menos a característica deles, excitatórios e inibitórios. Grupo D1, excitatório, grupo D2, inibitório. Agora a gente vai terminar de compreender esse processo de organização sabendo aonde esses receptores encontram-se. Aonde nós vamos encontrar receptores do grupo D1 e aonde nós vamos encontrar receptores do grupo D2. Acompanhe essa imagem comigo, onde a gente consegue perceber que essa área que vai, vocês estão vendo aqui, do mesencéfalo até o córtex cerebral, é uma via dopaminérgica chamada via mesocortical. Vocês conseguem ver essa via mesocortical aqui com o número 3. A gente percebe que ela começa lá no mesencéfalo e aí vai subindo, passa pela região cortical. Essa via dopaminérgica mesocortical é uma via que tem receptores do grupo D1, ou seja, é uma via excitatória. Isso quer dizer que uma boa neurotransmissão vai gerar uma boa geração de dopamina e funções, principalmente funções executivas e algumas funções relacionadas ao humor. Isso quer dizer que um mau funcionamento dessa via pode gerar, trazendo aqui para o quadro da esquizofrenia, pode gerar sintomas chamados sintomas negativos. Então, a via dopaminérgica mesocortical é uma via importantíssima, é liberada dopamina e é feita excitação nessa via. Quando em quantidade insuficiente, alguns problemas podem acontecer. Dentre esses problemas, nós temos os abalos do humor ou então alguns transtornos que têm relação com essa via. Como, por exemplo, o TDAH, que também tem uma correlação com a via mesocortical. Já a via de receptores dopaminérgicos mesolímbica, que vocês conseguem ver aqui no 2, mesolímbica, sai tanto do mesencéfalo também, ó, e vai lá para a região límbica. Eu consigo perceber que eu tenho receptores do grupo D2. Então, nós temos na via mesolímbica receptores do grupo D2 que tem característica inibitória. Então, isso quer dizer que eu tenho grupos de receptores diferentes. O nosso sistema nervoso ele não é desorganizado. Tem todo um processo de organização. Por mais que a dopamina ela tenha a capacidade de fazer excitação ou inibição, mas não é uma bagunça, ela não é liberada em qualquer área e faz as duas funções. Se há a liberação dopaminérgica ali na via mesocortical, haverá uma excitação. Se houver liberação dopaminérgica ali na via mesolímbica, haverá uma inibição. Compreendem? Então, ainda antes de falar das outras vias, nós compreendemos uma coisa. Em um caso em que, por exemplo, houver uma grande quantidade de liberação dopaminérgica na via mesolímbica, haverá uma hiperfunção dessa via. Ou seja, acompanhe comigo aqui nesse desenho, né, retirado do livro do Stahl, onde nós conseguimos perceber, nesse caso, nesse exemplo superior, que haverá uma hiperestimulação dessa sinapse, onde, nesta via mesolímbica, o neurônio pré-sináptico liberou uma grande quantidade de dopamina. Essa dopamina em grande quantidade hiperestimula receptores do grupo D2, dessa forma gerando sintomas positivos no paciente. Calma, eu entendo que você talvez fique um pouco receoso pelo seguinte pensamento, mas como é que o excesso de dopamina receptores D2 vai gerar, né, sintomas positivos se o receptor D2 é um receptor inibitório? Então seria o contrário, não? E a gente vai ver que não. Já já eu explico por quê. Então a gente consegue perceber, e essa imagem ela mostra de forma muito clara, que o excesso de neurotransmissão na via mesolímbica, ela vai fazer com que o indivíduo ele desenvolva sintomas positivos. É como eu sempre falo em sala de aula, é como se nós tivéssemos uma caixinha de som, essa caixinha de som era para estar no volume 1 e ela começa a ficar no volume 10. E aí eu perco o controle, né? Fica muito barulho. Ou seja, isso refletindo em um comportamento, né, humano, nós daríamos uma amplitude aos nossos pensamentos, né, gigante. E aí dessa forma eu me desconectaria do que seria real. Né? Eu geraria uma desconexão do real. E aí haveria um surgimento, por exemplo, dos sintomas positivos da alucinação, do delírio. Da alucinação, gente. A alucinação dos delírios, mas a alucinação auditiva, visual,
olfativa. O indivíduo ele fica tendencioso, e aí, como a amígdala está envolvida nesse processo, o indivíduo fica muito tendencioso a sentir odores relacionados a perigo, fumaça, putrefação, a ter visões, né? E, gente, vê mesmo, tá? É muito real para a pessoa porque ela perdeu esse elo com o que é material, real ali fora. Ela ouve coisas, né? E tem outras sensações. Por quê? Porque há um hiperfuncionamento da via dopaminérgica mesolímbica. E aí o que é que acontece? Se há um excesso de dopamina nessa via mesolímbica, o plano farmacoterápico seria intervir nesse excesso, nessa relação, nessa ligação da dopamina com seu receptor. Então, aí surgiram os antipsicóticos típicos ou antipsicóticos de primeira geração, que na verdade não surgiram com esse objetivo. Os antipsicóticos típicos ou de primeira geração, eles surgiram com o objetivo de tratar algumas reações inflamatórias, alérgicas, né? Porque eles também são antihistamínicos. E aí descobriu-se que eles têm um poder também de bloqueio de receptores dopaminérgicos. Vejam, bloqueio de receptor dopaminérgico. O que seria isso? Eles têm uma função antagonista de receptores D2. Voltem um pouquinho e lembrem ou então aprendam, né, para quem não teve acesso a esse conhecimento. Agonista seria uma substância que age a favor de um canal, de uma função. Antagonista seria uma estrutura, uma substância que agisse contra, a desfavor. Né? Então, quando eu digo a vocês que as medicações antipsicóticas típicas elas agem antagonizando receptores D2, eu digo que, aí a gente olha aqui para baixo, eu digo que essa medicação, como sendo essa bolinha, ela vai ocupar um espaço no receptor que a dopamina ocuparia. E aí dessa forma vai impedir a ligação da dopamina. Então, quando eu ajo de forma antagônica, olha, eu ocupo um espaço que era da dopamina. Eu evito a ligação dopaminérgica. Ou pelo menos eu evitaria o excesso da ligação dopaminérgica. Nessa imagem a gente está vendo aqui uma ligação completa, mas não existe um bloqueio completo. Quer dizer, não é para existir um bloqueio completo. Nós temos, aí em outras aulas eu trago para vocês, mas nós temos a ciência de que um bloqueio, né, de um percentual de receptores já seria suficiente para gerar um efeito antipsicótico. E não uma outra disfunção. Porque se eu bloqueio todos os receptores, essa via mesolímbica ela precisa da dopamina ainda. Então eu vou gerar outro problema no paciente. Ou então outro problema que é muito comum em pacientes que fazem uso dessas medicações típicas potentes, bem fortes, é porque esses antipsicóticos eles vão antagonizar aonde tem receptor D2. E eu tenho outras vias que têm receptores D2 também. Então, por exemplo, se eu trago aqui, nesse número 1, a via nigroestriatal, substância negra e o estriato. Então, essa via nigroestriatal, é muito importante que a dopamina tenha efeitos inibitórios ali. É muito importante que a dopamina ela age em receptores D2 ali. Porque ali é uma via que vai fazer controle das funções motoras, principalmente funções motoras finas. Então, a deficiência dopaminérgica gerada pela administração de um antipsicótico de primeira geração vai gerar efeito colateral. Não é o efeito esperado. O paciente com esquizofrenia, com psicose, ele não está precisando ser bloqueado receptores na via nigroestriatal. Mas esses receptores, eles também por vezes são bloqueados e os efeitos desse bloqueio são vistos como efeitos colaterais. Então, ele é bloqueado por quê? Porque essa medicação ela tem o objetivo de fazer o antagonismo de receptores D2. E na via nigroestriatal eu também tenho receptores D2. Mas a dopamina ali é muito importante para controlar movimento. Isso quer dizer que a discinesia, a incoordenação motora pode acontecer como um efeito colateral de tais medicações, pelo bloqueio de D2 na via nigroestriatal. Da mesma forma, existe outra via, que é a quarta, que é a tuberoinfundibular. A gente vê aqui no 4. É uma via que vai ali do hipotálamo até a hipófise. Gente, é uma via importantíssima, pois a dopamina liberada nessa via tuberoinfundibular
fará com que a prolactina seja inibida. Então, os receptores que eu tenho nessa via também são receptores D2, são receptores inibitórios. E estes receptores inibitórios, eles acabam gerando ali a inibição da liberação da prolactina, que é um hormônio que estimula também, tem dentre outras funções, mas é um hormônio que estimula a produção de leite. Então imagine só, a mulher ela não está lactante, ela não está amamentando, ela não está grávida e ela vai começar a produzir leite, porque foi bloqueada essa via que é inibitória. Entende? Então isso seria ali um efeito colateral dos antipsicóticos típicos. Né? E aí é o que eu sempre falo, a farmacologia ela busca sempre ser mais seletiva, mas a gente sabe que não consegue ser 100% seletiva. E a gente fazer, né, no caso o profissional prescritor, fazer um ajuste da dose é uma coisa muito fina. Eu vou mostrar a vocês em outras apresentações que é muito próximo a dose para promoção de efeito antipsicótico da dose que é geradora do efeito extrapiramidal motor e da galactorreia, que é a produção de leite, né, por uma mulher que não há necessidade da produção de ser produzido leite. Fora que também há interferências ali em relação à libido. Né? Se eu mexo em prolactina, eu estou mexendo no libido também do paciente. Então, o objetivo desses fármacos antipsicóticos típicos seria fazer o antagonismo, o bloqueio de receptores do grupo D2. E esse bloqueio ele é importante para controlar os sintomas positivos, só que muitas vezes são produzidos outros efeitos colaterais. Isso não quer dizer que todo paciente vai ter isso, mas os efeitos colaterais eles vão até para outras situações, como problemas em relação a alguns componentes sanguíneos. Existia também uma medicação, né, que gerava síndrome neuroléptica maligna, né? Então assim, que gerava morte em pacientes. 5% dos pacientes tinham a síndrome neuroléptica maligna, sabe? Isso é muito importante, aí eu estou falando aqui da década de 50, 60, mas na década de 80 foram desenvolvidos outros antipsicóticos com outro objetivo, com outro foco. Não especificamente na dopamina, mas com foco também em outros neurotransmissores, que é um conteúdo para uma próxima discussão. E aí vem, como é que a dopamina ela pode gerar, né, uma excitação se ela estimula receptores inibitórios. Tá? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer uma nova gravação e vocês conseguem acompanhar aqui no YouTube a explicação, como é que o excesso de inibição gera uma alucinação. A gente vai falar no próximo vídeo, vocês conseguem acompanhar aqui. Então a sequência lógica vai ser essa, depois vocês vão ter aqui uma aula também, resumida, lógico, falando sobre antipsicótico atípico, né? E como é que acontece esse processo de farmacoterapia. Espero que vocês tenham compreendido, deixem aqui comentários, que vocês tenham aprendido, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima.